Esse é o vídeo de despedida do nosso canal. Fala, galerinha do meu canal! Bom dia, boa tarde, muito boa noite. Estava morrendo de saudade de falar isso pra vocês. A gente também. Uhul! Mudanças, já começamos assim impactante, pá! Que é para poder já chegar metendo o pezão na porta, porque temos muita mudança além do cenário. Sim, viram que o sofá é diferente? Sim, mudamos! É! O céu também é, né? O quê? O sofá é diferente e o céu também é. É, E a porque gente tá no se mesmo tem nuvem planeta. piquiçada por aí, a gente pode perceber o nosso céu da forma como a gente quiser. Gente, olha, em oferecimento das organizações Tabajara, tô zoando. Se você é anos 90, você sabe que essa piadinha, né, era para entregar fake news numa terça-feira à noite, quando você assistia Caceta Planeta, inclusive saudades. Eram piadas inteligentes, umas críticas boas que eles faziam, né? Só que o mundo ficou chato. A gente não pode mais fazer crítica. Não pode falar nada. Eu não peguei essa parte, mas eu peguei, tipo, Pânico. Mas aí o Pânico já vai pra um lugar bem Pesado, pesado, dark. bem ruim, bem dark. É da A única parte que societária. salva do Pânico, se você tiver o impostor, vai lá e assiste esse quadro, gente. Ele é o melhor. É o melhor. Mas falando de coisa que interessa, falando de coisa boa, falando de TechPix do Brasil, não. Falando de jornada integrativa, porque a gente vem aqui pra quê? Pra te vender coisa. Mas não pra te vender qualquer coisa, né, meu amor? É pra te vender a sua jornada pra dentro. E aí, inclusive, a gente vai começar uma série histórica aqui neste canal, em que, se você ainda não adquiriu sua jornada integrativa, se você ainda não começou o caminho da verdade e da vida, que é pra dentro... Tá na hora. Não, passou da hora, amor. Deixa eu falar que tá atrasado. Tá atrasadinho. Porque o negócio do fim do mundo tá acontecendo, né? Então a gente veio aqui, se você não acompanhou ainda, veja os outros vídeos do nosso canal. A gente veio aqui trazendo, em tempo quase que real, tudo que a gente estava descobrindo no mundo. E eu não sei se vocês perceberam, se você tá aqui acompanhando já tem um tempo, a gente não conseguiu gravar depois de tantas informações. Porque mesmo tendo os pilares da jornada integrativa entranhados na gente, é dissonante. É porque a gente sabe que é real, né? Sim. E aí são acessos. E quanto mais acessos você tem da realidade, da consciência, é mais difícil lidar. Santa ignorância, já dizia o poeta. Saudade de quando eu era barro. Exatamente. Ignorante. E agora eu tenho uma inteligência que anima esse barro e eu mesma sou responsável por mim. Ah, não, tô esperando porque Deus vai vir me salvar. Não vai. Você vai ter que ser o agente de si mesmo. A responsabilidade não dá para terceirizar. As brigas que a gente tem aqui em casa, inclusive, a gente briga, tá, gente? A gente não briga, a gente discute. É sobre a autorresponsabilidade. O que eu faço afeta o universo do outro. Sim. Como que eu tô alinhada comigo para que o meu universo inteiro não atrapalhe o universo dela e vice-versa, de sermos pessoas melhores no mundo. Então... É o caminho de entender que ninguém vai vir salvar. Então, é olhar pra dentro mesmo e, meu Deus, tem que corrigir isso aqui. Como é que faz? Porque, meu Deus, não vai vir. E depois de todas essas informações que a gente veio passando para vocês e do... Como é a palavra que define os estudos do fim? Ai, tô começando a estudar isso agora, a gente ainda não gravei o nome que tem. Uma Tem palavra? um nome, sim. Escatologia. É o estudo do fim. Estudo das versões do fim. E estamos passando por um cataclisma. Tem todo o poder subjetivo das moedas por trás disso, mas a gente tá vendo as mudanças climáticas realmente acontecerem, gente. Tremores no Brasil. E o tremor do Peru, que fez as montanhas se moveram, amor. Você não tá entendendo.
Você tá entendendo? É difícil. É que tá lá na Bíblia, a gente fica olhando e fala assim, meu Deus do céu, é real, a montanha se moveu. Mas é com terremoto. E as montanhas se moverão e tem um negócio, uns trem punk falando lá. E aí, se a gente pensar na Bíblia como uma alegoria, a alegoria tá dando certo, né? Tá cumprindo a agenda. E aí a gente pensar na Bíblia católica montada, forjada, do jeito que ela foi pra gente, tem algum fundo de verdade, mas é um Frankenstein muito mal acabado, muito ruim. A qualidade, gente, a qualidade do que a Igreja Católica produziu, te falar. Te enganaram tanto com os mistérios da fé, porque não tinham as respostas, porque eles não sabiam, porque eles tiraram de trás da orelha. Igual o Anthony Fauci, que tirou todas as coisas da Covid de trás da orelha. Se você não tá pegando as referências nesse vídeo, meu amor, é porque você está alienado, alienade. E aí o vídeo de hoje é pra quê? Pra te ajudar, meu alienadinho, viciado em dopamina barata, scrollador de tela. Se você não entendeu, isso é um xingamento, tá? Meio que o rei Julian Bocó do fim do mundo. Já viram Madagascar? Pega a referência. Sorria e acene. Vamos lá. Vamos começar do começo. O mundo está mudando. E aí, foca. Foca aqui em mim. Vai lá, câmera, dá um zoom. Essa aqui não, ainda não tem. E eu acho que eu nem vou gastar. Gente, outra novidade massa pra vocês, que agora a gente tá no como é que é o Bilibili. Vou deixar o link aqui embaixo, porque já vou começar com profecia. Cadê meu chapeuzinho de mãe Carol? Mãe Diná aqui pra vocês. Mãe Carol é melhor. Mãe Aline. Vai. Dentro de um mês, que dia é hoje? 23 de agosto. Dentro de um mês, teremos vídeos dentro desta plataforma que irão chocar a humanidade inteira. Eu não sei se essa plataforma continuará existindo do jeito que ela está. Por isso, o que você pensa a respeito do final do mundo é uma coisa sua. Mas eu vou me preparar, já migrando para a rede vizinha, inclusive este vídeo estará nesta rede vizinha. Um beijo para vocês, meus amores, que estão me assistindo pela primeira vez aqui nesta rede, porque agora também a gente já faz tudo junto, filho. Sabe por quê? Porque eu tenho que ser empresária, eu tenho que ser... que a gente tem que dar certo, né? E não vai vir ninguém salvar, então a gente fazer o corre, né? Acontecer. Exatamente. E assim vamos para as cabeças. Então, começando essa série, vão ser 5 vídeos. Vão ser 5 vídeos. Sim. Preparação para a crise e resiliência. Então, hoje a gente vai fazer esse vídeo de apresentação para vocês, mostrando quais serão os tópicos dos próximos 5 vídeos. Não sei se eu volto a gravar depois disso, tá? Vou tentar fazer um vídeo por semana, mas a correria aqui tá ficando assim bem intensa. E a gente vai ver o que consegue fazer para poder atender as demandas. Se esse vídeo viralizar aqui no YouTube, a gente se esforça mais. Sim. Se não, também eu vou ir funcionando de acordo com o que o algoritmo vai me entregando. Porque eu não vou ser escrava de ninguém para trabalhar mais. Acabou. De ninguém mais. Querida rede, veja que eu sou útil. Gente, sou uma psicóloga, ela terapeuta, tá? Temos vivências deste mundo insano, enlouquecido, cuidando de pessoas. Então, por favor, querida plataforma, nos entregue, né? E você que nos assiste, dá like, comenta, compartilha, porque a gente tá precisando... Desculpa, gente, corta. Vai lá, fala, amor. Não, eu ia falar isso que você tá falando. Curte, comenta, compartilha. E coopera com a gente no nosso conteúdo, você que tá vendo aí. E deixa de ser um arrombadinho, sabe? Se você tá vendo as informações, seja o louco que vai passar essas informações pra sua família. Porque na hora que você estiver vendo gente da sua família apanhando na rua pela televisão, que é isso aqui que você tá usando na mão, provavelmente o smartphone, porque eu olho as métricas, tá? Nas métricas, 90% do nosso conteúdo é de smartphone.
E a outra parte dos 70% do nosso conteúdo que vocês consomem, seus arrombadinhos, é de short, tá? Vai consumir vídeo grande, vai ficar inteligente. Vídeo curto tá comendo o seu cérebro, tá derretendo, saindo pela orelha assim, ó. Ela deu o recado dela, né? Eu poderia dar o meu, mas ela já deu o dela, que aí é isso aí. Eu vou só assinar embaixo mesmo. E agora eu tô numa fase também. Caguei. Vocês estão ouvindo essa loucura? Ó a confusão. Que tem gente fazendo motocross. Hoje, E isso é incrível. Estão vivendo, né? E aí agora eu tô mostrando pra vocês que como é que é, né? Viver. Viver é real, gente. É isso aqui. Viver é fazer barulho. E a responsabilidade. Assisti uma reportagem do Felca hoje também, ele falando por que ele sumiu. É cansativo ser uma pessoa que salva o mundo, gente. Imagina. Extremamente cansativo. E Influenciador buscar maneiras digital. de permanecer vivo, consciente, lúcido, em meio a tantas interferências. E olha que a gente não recebe tantas interferências hoje de fora. Mas é muito difícil se manter com a cabeça e falar assim, não, gente, não é possível, que essa galera a gente tá falando, eles não estão escutando. Aquele menino, o jogador do não sei o que, Love Legend, como é que é o nome? League of Legends. Respeita a tia, tá? O menino aí, vencedor de não sei quantos, ficou milionário aí, que é autêntico, fala tudo, falou que tá ruim da cabeça. Que sente uma onda pairando, uma onda de mal-estar pairando, de medo, de ansiedade, de trem ruim, vuduzada aqui em cima. Gente, isso é real, não, isso é depressão. Estamos passando por tempos sombrios em que esta bênção que está na sua mão pode ser utilizada para um monte de coisa que nós estamos utilizando para nos bestializar. Para continuar sendo ignorante. Qual que é a coisa que você disse para mim esses dias? Você usou ontem também uma referência de que a gente tem que se levar a lugares críticos para mudar. E aí acaba que o commodity do telefone na mão de hoje está tudo tão fácil com a IA, as pessoas não pensam mais. E assim, é a gente despertar que a gente não está exercendo a função de raciocinar por conta própria, porque a IA está fazendo isso. E é muito difícil perceber que você já está sendo levado, porque muitas vezes você já está rolando tela no Instagram. A gente não tem rede social, então a gente pode literalmente falar com vocês o que a gente está falando. Então assim, não adianta, não interessa se você está na sua mensagem de igreja, rolando, enviando mensagem, enviando texto, enviando não sei o que. Não interessa. Se está fazendo de uma maneira desordenada, você está só alimentando aquilo e acabando com o seu cérebro mesmo. Crack, gente, crack. Isso aqui, tela, é crack. Faz com o cérebro da gente e aí a gente caiu igual uns patinhos besta. A pergunta que eu te faço, o que você tá rolando de tela e as pessoas que você vê, que diferença isso faz na sua vida? De verdade, assim, para agora e pergunta, que diferença isso faz na minha vida? Isso não faz diferença nenhuma, você é um viciado. Exatamente. Se você não tá na tela por causa de trabalhar, você é um viciado. Meu lazer, não. Lazer é ler livro, lazer é passear na cachoeira, lazer é viajar pra praia, lazer é viver. É ir na esquina e ver o rio poluído, pra você inclusive reclamar. Isso é lazer. Lazer é estar com a família, lazer é estar com os amigos, lazer é trocar uma boa conversa. E é assim, gente, é tão... Lazer é dançar. E é um vício, é uma coisa tão traiçoeira, tão perversa, que a gente não se percebe sendo levado por uma máquina, por um instrumento que faz a gente desejar o tempo inteiro a vida do outro, ou outra realidade que não a nossa, mas ele não oferece nada para você mudar a sua realidade. É igual o vídeo que eu vi, que eu fiquei horrorizada anteontem, ontem, não sei, eu vi um vídeo do Primo Rico, do Thiago Nigro, ele fala do real, ele deu uma aula explicando as moedas, o cruzeiro, cruzado, cruzeiro, real.
E aí, plano real, ele explicou isso. Muito bom, muito bonito. Os 15 primeiros minutos do vídeo, muito bons mesmo. E aí, ele instala um medo ali no vídeo, falando que a gente está vivendo em uma bomba relógio de país e que a qualquer momento o real não vai existir. E aí, ele traz a solução, que é o quê? Ele trouxe a solução para o país, que ele tem um aplicativo onde as pessoas podem investir em dólar americano dentro de uma carteira que a base dela é Bitcoin. E aí eu pergunto pro Thiago Nigro, para as pessoas que têm a capacidade de mentir para as outras deslavada, assim, descaradamente, assim, num vídeo igual ele fez, um vídeo muito produzido, e ele existe atrás de uma capa de um economista, que é uma pessoa de autoridade por alguns brasileiros que, né, estão scrollando tela, principalmente, e aí ele oferece no final do vídeo dele, da aula dele sobre o real vai acabar, um aplicativo onde você simplesmente compra dólar. E aí... compra Bitcoin, que é pior. Pior, um por um. E aí ele não explica, e aí ele não conta pra gente do prejuízo que esse mercado inteiro econômico teve com a queda do Bitcoin. E aí você vê um cara querendo simplesmente repor o prejuízo que ele teve em cima de uma galera alienada. E uma galera que se ilude com um vídeo bonito. Só que, para nossa sorte, todos os comentários, inclusive o que eu achei mais incrível, cara, assim... É muito legal, Thiago, seguir todos os seus conselhos, não comprei casa, morei de aluguel e estava assistindo o seu vídeo da sua casa milionária própria que você comprou. Inclusive, acabou de comprar uma casa agora, porque ele comprou aquela casa do Neymar, que deu muito ruim, né? Muito dinheiro ali, que é um dinheiro, gente, de verdade. Você gastar milhões em uma reforma que nunca acaba, é estranho, né? É uma coisa Sete estranha. Além. É um conteúdo, a gente sabe muito bem que é Sete Além. É um Sete Além. Então, assim, é um pouco, tipo... É de questionar. É normal isso? As pessoas estarem mostrando essa realidade. E o cara comprou uma casa. Eu me recordo de um vídeo dele, no podcast, eu acho ele falando que o legal é morar de aluguel. Ele acabou de comprar uma fazenda lá no Boa Vista. Uma casa na fazenda Boa Vista, que é um negócio de louco. E uma coisa que ele não vai falar que você tem a capacidade de fazer, nem fazer os investimentos através dele. Então, onde que a gente vai começar a acordar para a vida? E assim, essas pessoas, elas têm que parar de existir e a gente tem que parar de ser até hater, porque quanto mais hater... porque o Thiago Nigro, ele caiu. Ele virou coadjuvante. Os influencers todos caíram. Agora, você, meu querido viciado, comece a seguir e encaminhar... páginas, canais sérios como este, que vai contar para você, através da visão de profissionais da área da saúde, como se cuidar e como parar de ficar olhando para a grama do vizinho e começar a cuidar da sua. Porque o seu terreno é fértil, meu amor. Só que você está tanto tempo olhando para a grama do vizinho, inclusive sendo hater do cara que você queria ser, que você não está cuidando e edificando o seu terreninho. Exatamente. Aí você perde tempo, sabe? Você perde tempo. Você é uma sementinha. De um jeito ou de outro, você perde tempo. Então, como perceber que isso não vale a pena, gente? É muito triste ter que falar o óbvio. E muito triste saber que o óbvio ele precisa ser constantemente dito e redito. Em pontos críticos, igual o vídeo de hoje, o mundo tá acabando. O mundo tá acabando. Sim. E por mais que seja uma grande narrativa dos grandes bilionários e dos grandes donos de bunkers ao redor do mundo, o mundo está acabando, não é que a Terra vai explodir de novo e tudo vai pelos ares. É muito pior. Porque se isso fosse acontecer, que bênção! Sim. Estaremos todos mortos com um sopro. Um extermínio. Sim. Se acontece de novo o remanejamento dos blocos de terra, e aí vamos lá, abre a sua cabeça. Abre a cabeça que eu vou falar de geografia. Nós temos blocos de terra e a gente não sabe nem o que é feito no interior do nosso planeta, tá? Não existe máquina que consegue furar e que vai até o interior do nosso planeta de verdade para saber quantos graus e o que tem lá dentro. Então, se houver uma movimentação planetária, como existe nos livros e nas bíblias que a gente tem estudado, é uma fração de horas
para a Terra inteira estar congelada. Sim. Você não vai sentir que você morreu. Fica tranquilo. Não precisa ter medo da morte. Porque essa seria a solução. Mas eu não sei se é isso que vai acontecer, principalmente com a quantidade de interferência que essas famílias que governam o mundo desde sempre e que, inclusive, não são deste planeta. Você não sabia que a gente convive com seres extraterrestres, extrafísicos. E não tem nada que a gente está falando aqui que é macumba, que é feitiçaria, que é magia. Invenção, Não. coisa de louco. Física, química, biologia, amor. Com provas. Sim. Se você ainda não sabe o que é, pesquisa. O que é o CERN? E os rituais macabros que eles fazem na frente de uma estátua que todo mundo gostaria que você acreditasse que é um mito. O CERN é o maior experimento científico do mundo, do planeta Terra. Então é uma coisa que definitivamente todas as pessoas deveriam nascer sabendo que ele existe. E que estão pisando em uma terra onde existe essa tecnologia, o que ela é capaz de fazer. Gente, é o que ela fez, né? E aí as hipóteses que estão levantando, inclusive, é que a aceleração de partículas foi num lugar tão profundo da capacidade do nosso planeta de suportar a interação com outras realidades que fundiu esse tecido. É como se fosse uma placenta, é como se fosse um plasma. E esse acelerador de partículas que conseguiu produzir a molécula... Como é que é o nome? Molécula de... eu esqueci o nome É dela. a partícula de Deus. Partícula de Deus. Eu ouvi ela ontem, mas eu tô muito cansada. Por que colocaram partícula de Deus, né? Porque ela é o cão. É porque é a reprodução do momento exato da explosão. Sim. É calor suficiente, energia suficiente, é a antimatéria. É como se fosse a explicação de por que estamos aqui. Eu consegui produzir o instante em que nós fomos produzidos. A gente conseguiu reproduzir o instante em que a gente foi reproduzido, enquanto Terra, enquanto planeta. E aí a gente tem que passar para um outro tipo de estudo também que mostra as camadas de criação possíveis dentro desta orbe. Nós somos o miolo, que tem um negócio dentro desse miolo. E aí tem coisas para fora, tá? Tem outras reproduções de planeta. Mas isso é teoria da conspiração, né? Eu sou o quê? Psicóloga é doido, né? Que fica cuidando dos doidinhos. Agora, se você sente as energias pairando, igual esse menino, o jogador do Game of Legends, se você tá sentindo essa energia, isso é real, meu amor. Sim. Isso é real. O tecido da realidade, ele foi desfeito. Então, você está sentindo todos os sintomas da infecção pelos parasitas do subjetivo, que foram criados dentro deste sistema que a gente vive para nos manipular. Mesmo se você em algum momento achou que tá estranho, esquisito, você tinha razão. Sabe quando você faz algo e aí você se percebe fazendo algo que você não escolheu fazer? Uhum. Eu falando com você anteontem para me acordar cedo. Olha só que coisa. Conversando, sem conversar, né? Em silêncio. Do nada eu viro pra ela e falo assim: pode me acordar amanhã cedo. Eu só falei, eu não pensei. Foi uma coisa assim. E aí, no mesmo instante, eu olhei pra cara dela e retirei tudo que eu disse. De tipo assim, que sabotagem é essa? Não. Que loucura é essa? Eu não falei isso. Eu dei chute, gente. Eu dei chute, por quê? Se ela me acorda no outro dia, é briga. Assim, eu fico o dia todo lascada. Mal, e ainda recuperando de passar mal, né? E o louco que a gente acorda quase no mesmo horário. Você acorda, tipo, eu acordo 5 minutos depois que você. E você acorda cedo. Então, tecnicamente, foi uma coisa muito estranha. Parece ser só um detalhe bobo do que tá acontecendo dentro da sua casa. Mas comece a se perguntar se você realmente lembra que dia é hoje.
Sim. Sabe esse tal do efeito Mandela, que tá todo mundo falando aí? Começa a reparar se na sua vida você tem certeza das coisas que você viveu. Volta às lembranças que você teve. E se você teve uma lembrança compartilhada com alguém em algum momento, pergunta a pessoa o que aquela pessoa se lembra daquele momento. Pra ver se é a mesma coisa, se vocês estão na mesma realidade, na mesma linha. Porque as coisas ficou sobreposto, né? Uma realidade e outra, sim. E aí a gente tem aí no efeito Mandela várias provas de que a nossa realidade foi mudada. Sim. Pesquisem sobre o efeito Mandela. É real. E junto com isso, aí a gente vai caminhar para o que vai ser esses 5 episódios dessa série que a gente vai fazer. O mundo mudou e você vai perceber que as pessoas estão mais... como a palavra? Selvagens. Porque quando você abre esta rede e você vê uma menina, uma mulher fazendo entrega e o cara passa na rua e bate na cara dela porque ele acha que ela avançou em cima dele com a bicicleta no canteiro e ele se acha no direito de bater numa pessoa na rua, a gente perdeu nossa capacidade de civilidade. Então, realmente, o mundo tá estranho. Eu não sei se você percebeu, tá todo mundo vindo aqui pra desabafar agora. E aí, o povo desabafar gera mais engajamento, porque é um tanto de gente sentindo a mesma coisa, mas ninguém procura a porcaria da ajuda. Eu esqueci que nessa rede tem que ter o pi, que é um saco também. Mas, gente, vocês estão precisando de terapia. Vocês estão precisando de conversar. E talvez esteja precisando também de medicamento, sabe por quê? A tela derreteu a sua capacidade de produzir dopamina naturalmente e de se sentir satisfeito e contente. Porque o vício que isso daqui causa e a dependência e a abstinência que telas causam é igual a do crack. Sim. É igual a da heroína. É igual a abstinência do álcool. Porque os neurotransmissores que são acessados são vitais para a formulação de uma vida saudável, para uma vida em equilíbrio, homeostase. Então, isso daqui derreteu a sua capacidade de senso crítico. Por isso que tá todo mundo vindo para cá, inclusive, desabafar. Não faça isso. Vai para terapia. O que resolve é você ter um profissional sério e responsável do seu lado para poder te auxiliar a passar por este momento que é difícil. Esse momento não vai ficar fácil. Eu queria estar aqui para ser super otimista, como eu sempre sou, né, meu bem? Sim. Mas está muito difícil ver a histeria coletiva e ninguém sabendo o que fazer. Vai para terapia. Não existe outra e jornada integrativa que vai te ajudar também a dar uma segurada nesse negócio que tá passando aí. É porque pior do que não saber o que fazer, às vezes, que a gente vê muito na prática, principalmente nos comentários do YouTube, dos vídeos das pessoas tentando alertar as outras pessoas do que tá por vir, a gente vê um bando de gente falando, lunático, conspiratório, tá ficando doido. Lunático conspiratório ou não, você não precisa acreditar em mim. Se você estiver percebendo os sintomas, porque é nisso que a gente vai focar agora. Porque aí o que você acha, o que você pensa, realmente é um problema seu. E você tá aqui consumindo esta rede e você vai consumir o que você quiser. Isso precisa... Agora, que eu tava tentando concluir... Tô nervosa, gente. A ansiedade Desculpa. É muito... Isso precisa mudar, porque isso é o cúmulo da ignorância. Porque quando você vira para uma pessoa e fala, ela é conspiratório, você estudou metade do que ela estudou? Você tá focado na realidade igual aquela pessoa tá? Você tá por dentro das notícias, do que tá acontecendo geopoliticamente no mundo? Ou você tá bitolado só na ignorância do mistério da fé? Ou do que você acha que é? Porque às vezes a gente vê coisas, escuta coisas, pessoas falando coisas, e aí é tão difícil entender que a nossa realidade é outra coisa, que aí é mais fácil falar que é um lunático. É isso que eu tô tentando dizer. E isso tem que parar. Porque isso é ignorância. Então, se você tem o prazer de continuar sendo um asno, uma pessoa ignorante, que continue.
Você tem o direito de continuar. Porém, não dissemine isso, sabe? Porque você, toda vez que você, hater, ou você que tem este diálogo, este papo, for falar, fulano é isso, você vai automaticamente lembrar do que eu tô dizendo. Você é ignorante. Porque o serviço que a gente tá fazendo, gente, é muito sério. E é assim, não é uma birra, não é quando a gente fala das religiões, da Bíblia. A gente foi e a gente continua sendo, como sociedade, escravizado por algo que é uma mentira muito bem articulada. Até a sucessão apostólica da Igreja Católica vem de uma lista que ela foi manipulada. E prestem atenção, a Igreja Romana foi quem matou o Jesus, que você acredita? Então, o sistema político que matou o cara, o nosso cara, pega ele, veste a roupa que quer e coloca pra governar a gente. Pra manipular o cara da liberdade vira o cara da prisão de novo. Porque eles viram que é uma margem gigantesca o poder de manipular. Por exemplo, uma coisa que nós que nós estamos falando é Jesus, tá, gente? Uma coisa que você disse, Jesus, que nós já vimos na internet, que é a repetição. A oração, a repetição na oração. São coisas que ensinaram para nós que, na verdade, não surte efeito. Não, porque não é a penitência que resolve. Não é. É a consciência. É você ter consciência de que você tem esta máquina com uma coisa aqui dentro que controla esta máquina. E se você não está no controle desta máquina, você não serve para nada. Não serve. Agora, para fechar o meu potinho aqui da minha parte, para você voltar a falar da sua, eu quero dizer que eu estava correta quando eu fiz uma comparação há um tempo atrás de... É muito louco o julgamento que a igreja promove e o que a igreja dissemina em relação a preconceito, que é muito forte. E é muito... Por que ninguém nunca parou para pensar que a igreja católica é ritualística? Por que o ritual da igreja católica funciona e o das outras não funciona? Pararam para pensar que a galera que é mais ritualística que tem, que acende vela, que pega o ramo, que pinta o chão, que fica de joelho, que não sei o que tem, que reza um negócio de um texto repetido infinitamente. E aí, a gente... Por que isso funciona? Qual que é a beleza disso? E qual que é o feio do outro? Por quê? Então, assim, tudo... Macumba não existe, né? Mas é tudo... Macumba é uma dança. Macumba é um instrumento musical, mas é tudo... como fala? Ocultista. A igreja católica é ocultista. É a máxima, assim. E é triste falar isso, mas infelizmente muito a gente triste. Vai falar e eu vou continuar falando sempre. E aí é isso, se você quiser continuar sendo ignorante, você pode continuar sendo ignorante. Mas talvez você não tenha tempo porque te matem por aí. Porque é isso que vai começar a acontecer, tá, gente? As pessoas vão começar a confundir agora a vida real com o play. Por quê? Primeiro que a gente já veio com... isso já foi acontecendo e sendo entranhado na sociedade com as imagens produzidas por IA. Hoje a gente se pergunta, isso que eu tô vendo é IA ou é real? E aí, quando você vê acontecendo na vida real, você não tem mais dimensão de você como ser, porque você não sabe mais se você está na frente da tela ou se o que está acontecendo é real. E aí tá todo mundo falando que somos uma programação 3D, mas se cortar aqui e cortar aí ainda sangra. Então a gente tem que fazer essa construção de sou uma probabilidade e aí eu vou me empenhar para que este processo que está acontecendo material tenha o melhor desempenho possível, ou você pode só acreditar que isso daqui é um jogo de GTA e sair matando todo mundo. Porque é isso que vai acontecer. E aí a gente não precisa acreditar nas coisas que a gente fala, tá? Isso é nossa opinião, este canal é nosso e a gente fala o que a gente quiser. Mas agora a gente vai colocar para vocês coisas que vão acontecer na realidade e já estão acontecendo. Como a gente não conseguiu gravar o vídeo antes, porque a gente estava exausta
para poder produzir esse conteúdo, já tem uma pá de coisa acontecendo e tá generalizado, tá muito rápido. Então a gente vai produzir os próximos conteúdos com o máximo de rapidez que a gente conseguir, para poder trazer para vocês os itens. Tica, pra você ir ticando. Então, toda vez que você for assistir os nossos vídeos agora, com papel e caneta, vai ticando. Eu vou tentar também deixar isso nas descrições dos vídeos, para vocês entenderem e quais os pontos de atenção que vocês têm que dar para as coisas. Vamos lá. O mundo está mudando. Não, essa parte aqui, ó. Vamos passar para eles o roteiro. Ah, você quer passar o roteiro? O roteiro. Tá. Para vocês saberem o que tá por vir. E aí o nosso próximo vídeo vai ser... o primeiro vídeo vai ser O Mundo Está Mudando. Então nós estamos produzindo hoje, pelo primeiro vídeo dessa série. Isso. Então, preparação para crise e resiliência. O primeiro vídeo vai ser O Mundo Está Mudando e lá a gente vai abordar por que precisamos voltar a pensar em preparação básica e não há alarmismo ou sensacionalismo, só itens da realidade que a gente precisa observar. Vídeo 2, 5 níveis de uma crise. Identificar os 5 níveis, sinais de cada estágio e o que deve ser prioridade em cada estágio. Vídeo 3, kit básico para o lar. O que uma família devia ter preparado e o que ainda dá tempo de preparar e quais são as datas que a gente percebe que as coisas estão acontecendo a partir de probabilidades estatísticas, é número, tá? Com tudo que está acontecendo agora, a probabilidade de tal causa acontecer é onde? E aí a gente vai passar essa lista para vocês. 4, no vídeo 3, água, alimento, energia, primeiros socorros, comunicação, entre outras coisas que precisa num kit básico para o lar. E a gente vai montar junto com vocês, porque a gente também vai começar a montar o nosso, tá? A gente conseguiu, a primeira mudança que a gente conseguiu foi território. Sim. Então a gente vai começar a montar as nossas coisas junto com vocês. Agora, pra vocês verem que dá tempo, gente. Se você estiver lúcido e orientado, você consegue minimamente se preservar. E eu não vou nem falar se salvar, porque eu não sei se o mundo acaba. E eu não sei se o mundo como a gente conhece ainda vai existir. Mas você minimamente se preservar. Inclusive preservar físico, né? O corpo. Eu acho que o mundo não acaba, porém ele acaba como a gente conhece. E aí é um mundo novo. E é onde o número 4 entra, que é habilidades essenciais. Primeiros socorros, alimento, água, energia, comunicação e inteligência emocional. Como conseguir essas coisas, como racionar, como coletivizar, porque isso também é uma coisa muito importante. E aí o 5, e não menos importante, a arca, que é o que a gente está fazendo para a gente e que a gente está fazendo a nossa catalogação, a gente vai passar para vocês como fazer a catalogação de vocês para vocês fazerem uma proposta de comunidade resiliente. Às vezes você tem uma rua inteira com vizinhos que têm necessidades especiais. Essas pessoas, vocês precisam se organizar. Associações de pais autistas, por exemplo, são pessoas que precisam se organizar com essa proposta de comunidade resiliente, porque são grupos que sabem o que passam. Então comece a procurar pessoas que dividem a mesma dor que você, para que vocês possam se ajudar mutuamente, porque só quem enfrenta a dor sabe como é difícil a dor do outro. E aí é um momento de a gente exercitar a nossa resiliência e nossa empatia. Sim. Porque o que está sendo cobrado da gente é a nossa postura humana. É como é que você passa na rua, vê um cara batendo na cara de uma menina assim, à toa, passando e ninguém faz nada. A cena é insana. Como que você tem uma pessoa invadindo a sua casa, balançando um papel e ninguém faz nada? Então, quais são os 5 pilares? Água, energia, alimentos, saúde física e mental, comunicação segura. E, inclusive, gente, talvez valha a pena, porque a gente está em momentos de racionamento financeiro, valha a pena você se organizar com o seu coletivo, inclusive para fazer terapia em grupo. Para vocês serem atendidos por um único profissional,
Uma única hora, 10 pessoas. Às vezes você consegue organizar isso. Imagina um profissional que te cobraria uma sessão, psicólogo, um psicólogo que te cobraria uma sessão de R$ 200, ele conseguir fazer a R$ 400 uma hora para 10 pessoas? Sim. Olha a diferença. Então a gente tem que começar, é esse tipo de ideia que a gente vai trazer para vocês. Por quê? E aí a nossa responsabilidade de vir aqui, de saber que nós somos formadoras de opinião. Sim. Com um canal em vias de viralizar como o nosso, ou entrando numa rede social nova como é a Bilibili, e que nós estamos nos posicionando aqui para ter responsabilidade com a nossa capacidade humana de pensar, de fazer comunidade. Sim, e lembrar cada um que a gente precisa ter autonomia, né, gente? A gente não pode ficar esperando o Estado, na hora que a crise vem, dar conta de cuidar do nosso rolê, da nossa vida. E em tempos como a gente está vendo agora, as movimentações geopolíticas, guerra, a influência, onde o Brasil está se apoiando, para onde a gente está indo, as mudanças que vão acontecer aqui, porque talvez a gente não seja atacado, que eu acredito que não vamos ser, né? Eu espero que não vamos ser, mas a gente vai ter aí uma camada de pessoas, imigrantes, que vão vir para o Brasil em grande número. E aí, sabe onde o brasileiro começa a perder? Porque essa galera que tá vindo é capacitada. E aí, se você não é capacitado, você tá lascado, você perde seu país. Porque elas vão vir, as pessoas vão vir. Os refugiados climáticos, os refugiados de guerra, eles já estão vindo. Então, assim, o Brasil hoje, o pessoal da Angola tá em peso aqui. A Venezuela tá entrando. Então, a gente tem alguns países árabes que tem uma galera. O Líbano tem quase um outro Líbano dentro do Brasil. Sim. Então, assim, a gente perceber que a gente precisa, a gente está caminhando para um novo modelo de sociedade, que além de aprender a viver de novo e sobreviver, inicialmente, a gente precisa ter a sabedoria, o discernimento, que a gente precisa se capacitar mesmo. Estar preparado. E se capacitar emocionalmente. E com senso crítico de dizer, esse plano que eu tinha traçado, essa meta aqui, eu preciso reajustar ela. Então, e é uma coisa que o Felca falou hoje, que eu acho muito importante, que vai repercutir. Não tenha medo de errar. Não tenha medo de tentar algo novo porque te disseram que, sabe? E aí a gente vai ter que se reinventar, inclusive com a coragem de ser vulnerável. Porque é o que nós somos. E isso está sendo esfregado na nossa cara. E é isso que as pessoas, os digitais influencers, não estão dando conta de lidar. Então, se você conhece alguém que está adoecido, envie esse vídeo. Se você conhece alguém que está perdido, que não sabe o que fazer, envie esse vídeo. Se você é uma pessoa responsável por um grupo, você percebe que você é o formador de opinião desse grupo, manda esse vídeo. Para as pessoas começarem a se orientar para, nossa, tem um negócio estranho acontecendo e tem alguém ajudando a gente a pensar na solução. Além de vir aqui desabafar e dizer que o mundo ruiu, que tá todo mundo doido e que é uma selvageria louca, que a gente não aprendeu a ser adulto, um bando de criança, inclusive estes rapazinhos que têm acesso às forças bélicas, a gente vai ter que se responsabilizar. E você vai ter que se responsabilizar. Acabou a era de isentões, né? Isentão não sobrevive. Você vai ter que ser responsável por você e ajudar as pessoas que não estão com a cabeça ligada nisso, a serem responsáveis por elas. Dê uma busca no seu algoritmo do YouTube, fica a dica, em conteúdos de sobrevivência, para vocês verem que não somos nós que estamos falando disso. Tem muita gente tentando alertar. Tem gente que já está mais elevada. Mas a grande mídia não está fazendo isso. A grande mídia não está fazendo. E quando faz, eu assisti Fantástico domingo passado e vou assistir hoje de novo. Faz de uma forma muito pacífica, muito maquiada e não alerta ninguém para o que já está acontecendo. Nós já passamos, e nós só estamos aqui porque sobrevivi para contar, nós já passamos, por isso que nós vamos falar para vocês. É os itens da realidade. Não negue a realidade se você quer continuar vivo ou viva.
É caso de vida ou morte mesmo. E a jornada integrativa é o que vai te dar um fôlego para você conseguir passar essa fase. É de ficar esperto e atento com você mesmo, com você mesmo. Boa sorte pra você e pra sua família. É Eu desejo realmente boa sorte pra vocês. difícil estar lúcida, né? Difícil saber a verdade. Sim. Gente, às vezes eu choro, assim, eu tenho choros viscerais aqui. É porque a gente quer ajudar De e saber quer que as tudo que pessoas as entendam. notícias todas que a gente vai começar a ver da agora pra frente. E tá só piorando. E aí é isso, gente. Temos contatos aqui, entrem em contato com a gente. Se você tiver muito totó das ideias, 188. Galera, ajuda, não vai dar conta. Mas chamem no inbox, no privado, mandem, deixem mensagem, enfim. Espero que esse vídeo viralize, né? Espero que a gente consiga ajudar as pessoas. Se não viralizar, as 89 que a gente tem aqui e as aproximadamente o quê? 20 visualizações que a gente tem fiéis no nosso canal já estão sendo mudadas e já estão sendo afetadas por essa nossa tentativa de dizer a possibilidade. E, inclusive, a possibilidade, gente, que existe e é real é o poder está dentro de você. Quando Jesus veio, ele falou que é o amor. Se você está agindo com você com amor e com as outras pessoas com amor, você provavelmente está sozinho, mas você está no caminho certo. Agora, se você não está agindo com amor com você, inclusive com seus próprios erros, se você não tem coragem de se acolher e falar, puta que eu errei. Não, velho, foi mal. Errei feiaço aqui. Se você não tiver neste lugar, eu sinto muito. Mesmo. Que a vida vai te obrigar. Algo mais pra hoje? Beijo, gente. Bilibili, hein?